Agora vamos falar de outro processo de transmissão de calor, que é chamado de convecção, tá? Então observe que aqui eu tenho uma panela, né, com água e ela está sendo aquecida, né? Ou seja, eu estou fornecendo energia, né, para esta água. Observe que as partículas da água que estão mais aqui embaixo, elas vão se agitar mais, né, do que as partículas da água que estão mais distantes, tá certo? E aí, como elas vão ficar mais agitadas, essa parte de baixo aqui, ela vai ficar mais quente, né? E aí, né, como a gente já viu, elas começam a transmitir as partículas, o movimento para as partículas vizinhas, e aí a gente já viu que esse processo é chamado de condução. Porém, aqui, né, como a gente tem um fluido, o que é que vai acontecer? Essas partículas que estão aqui embaixo, já aquecidas, elas vão subir, elas vão vir aqui para a parte de cima, porque o ar quente ele é mais leve e aí a tendência dele é subir. Então, o ar quente, né, o líquido quente, né, ele é mais leve, ou seja, menos denso. E a tendência dele, como é menos denso, é subir. Quando ele subir, ele vai empurrar as partículas de ar frio, né, da água, do líquido, que estão mais frias daqui de cima, para baixo, né? Então, quando essas partículas aqui são empurradas aqui para baixo, elas vão começar, né, a receber energia, né, do fogo, vão começar a se aquecer, né, vão ficar quente novamente e vai subir, o ar quente sobe, empurra as partículas da água fria, né, mais fria aqui em cima para descer, porque o frio, né, o ar frio ou as partículas de um líquido que estão mais frias, ou seja, com agitação menor, o frio, né, o ar frio, o líquido frio, ele é mais pesado, ele é mais denso, tá? Então o fato dele ser mais denso faz com que a tendência natural dele seja descer. E aí você vai produzir um, um processo que a gente dá origem a gente chama de correntes de convecção. Esse movimento aqui do líquido de sobe e desce, as partículas mais frias descem, as partículas mais quentes sobem, até que eu consiga fazer com que toda essa água esteja aquecida, esteja borbulhando. A gente consegue perceber isso, né? Se a gente colocar aqui caroços de feijão, né? Vai perceber que os caroços de feijão vão ficar subindo e descendo, né? Tendo um processo aqui, né? Nesse caso, onde o calor não está passando de partícula para partícula. Ele está sendo mais eficiente com o deslocamento de matéria, né? E esse deslocamento de matéria se dá devido à diferença de densidade entre a parte mais fria e a parte mais quente. A parte mais quente ela é menos densa, tende a subir. A parte mais fria é mais densa, mais pesada, tende a descer. E esse processo, né, de propagação de calor, em que a matéria se movimenta por causa da diferença de densidade entre as partes quentes e as partes frias de uma substância, a gente vai chamar ele de convecção térmica. Aqui eu tenho mais alguns exemplos, né, da convecção térmica, né? Nesse exemplo aqui da esquerda, você tem um ar-condicionado que ele é colocado na parte de cima do ambiente. O ar-condicionado, como você sabe, né, ele produz o ar, ele resfria o ar, né? Ele resfria o ar frio que está mais aqui em cima, ele é mais denso, desce, empurra o ar quente que está aqui embaixo, que ele é mais leve e sobe. O ar resfriado aqui, desce, sobe. E aí a gente vai ter um movimento, uma corrente de convecção aqui, ó, fazendo com que a gente tenha
o total resfriamento da sala. Alguns locais o ar-condicionado é colocado na parte de baixo. Ele demora mais tempo para resfriar o ambiente, ele é mais eficiente, tem um gasto de energia melhor, né, menor, mais eficiência sendo colocado na parte de cima, porque o ar frio tende a descer. Se você colocar ele na parte de baixo, vai ficar o piso bastante frio, né, suas pernas vai ficar fria, mas em compensação vai demorar mais tempo para resfriar todo o ambiente. O contrário acontece se a gente tiver um aquecedor, né? Naqueles filmes, geralmente, né, ambientes frios, né, as lareiras são colocadas na parte de baixo, né? Porque a lareira, ela emite energia que esquenta o ar que está aqui, né? O ar quente ele é mais leve, tende a subir, e o ar frio, né? Quando o ar quente chega aqui em cima, ele empurra o ar frio para baixo, e aí você tem um processo de deslocamento de matéria, de ar, da parte fria para a parte quente, caracterizando assim as diferentes densidades, e aí você tem um processo de transmissão de calor chamado de convecção. A mesma coisa acontece nas geladeiras, né? A parte mais fria, o congelador, ele geralmente é colocado na parte de cima da geladeira, né? Porque o ar frio, ele é mais denso, ele desce. Resfria aqui, empurra o ar quente aqui debaixo dos alimentos, sobe, o ar quente chega aqui no congelador, é resfriado, desce, e aí você tem esse movimento chamado de corrente de convecção, até que todo o ambiente interno da geladeira seja resfriado completamente, tá certo? Então, condução, o calor passa de partícula para partícula, não tem deslocamento de matéria. Convecção, deslocamento de matéria devido a diferentes densidades, o ar frio desce, o ar quente sobe. E, para encerrar, a gente vai ter a radiação. A radiação é o processo de transmissão de calor, de propagação de calor, né, de energia, na forma de ondas eletromagnéticas, tá? Ondas de infravermelho são ondas responsáveis por transmitir calor, serem absorvidas, né? Essas ondas se transformam em energia térmica. O infravermelho é a onda responsável por transmitir calor. Então, por ser uma onda eletromagnética, a gente vai ver em Física 2 que onda eletromagnética ela não precisa de meio material para poder se propagar, tá certo? Meio material. Então, é por isso, né, que o nosso planeta ele é diariamente aquecido, né, pelas ondas eletromagnéticas, né, que são transmitidas do Sol para a Terra, e esse calor, né, que chega até aqui à Terra se transforma em aquecimento do planeta, vai servir para aquecer o planeta, tá certo? Essa onda eletromagnética, a radiação, é o único processo de transmissão de calor que ele não precisa de um meio material para acontecer. Aqui, né, entre o Sol e a Terra existe vácuo, né, na ausência de meio material, meio material. Então, aqui é o único processo de transmissão de calor que pode acontecer no vácuo. Ao contrário da condução e da convecção, que tem partícula para partícula, no vácuo não tem partícula, como na condução. Na convecção, diferentes densidades do meio. Então, densidade está relacionada, né, ao ar frio, ao líquido frio, ao ar quente, ao líquido quente. Então, convecção e condução não acontece no vácuo, somente a radiação. Então, a gente pode levar em conta esses contextos para explicar, por exemplo,
por que que os carros de combustível, né, que são responsáveis por transportar combustível, os tanques, eles são pintados de prata, né? Isso daqui se dá para o fato da onda eletromagnética responsável por transmitir calor bater aqui nessa superfície espelhada, prata, e ser refletida, não passar para a parte interna do tanque de combustível, para que assim não ocorra acidentes, né, explosões e assim sucessivamente, tá certo? Outro exemplo, né, que a gente pode citar é a estufa, né, um local utilizado para manter, né, tudo que está ali dentro, né, numa temperatura mais elevada, né? Não é, lembrando, não é que os objetos lá dentro vão estar com calor, eles vão estar com a temperatura elevada. E aí, pessoal, o que é que acontece na estufa, né? A estufa, ela é feita de vidro, né? E o vidro, ele deixa passar a onda visível, né? A onda visível. Porém, o vidro, ele é opaco, né? Para infravermelho. Que é infravermelho, que a gente falou anteriormente, ele é as ondas responsáveis por transmitir calor. Então, olha só o que é que vai acontecer. O Sol, como a gente falou, está mandando energia, né? Mandando energia. Essa energia vai passar aqui pelo vidro, né? Vai passar aqui pelo vidro. Vai bater aqui no solo. E essa energia, que ela é... O vidro, ele é transparente a essa energia. Que energia é essa transparente? É a chamada ultravioleta. Ela tem uma frequência maior, tá, pessoal? E aí ele vai passar, ultravioleta vai passar aqui, ó, pelo vidro. Porém, o ultravioleta é absorvido pela Terra e a Terra vai liberar infravermelho. E aí esse infravermelho, né? Ele vai ser emitido pela Terra. E o que é que o vidro faz com o infravermelho? Ele não deixa o infravermelho sair daquele ambiente interno. Então o infravermelho fica preso ali dentro daquela estufa, mantendo o ambiente aquecido, provocando assim um ambiente compatível, né, para certas plantas se desenvolverem, crescerem, né, com energia suficiente para se manterem vivas, tá certo? Bom, para a gente finalizar, vamos falar aqui da garrafa térmica. A garrafa térmica ela é um dispositivo que foi pensada para evitar os três tipos de propagação de calor. Por que para evitar? Porque, pessoal, a garrafa térmica ela é utilizada para manter o ambiente dentro, né, o líquido dentro, ou o líquido aquecido ou o líquido frio, né? Então, as paredes, né, da garrafa térmica, elas são pintadas de prata externamente e internamente, tá? E entre as paredes, né, de prata e de vidro espelhado, vai ter um ambiente aqui, um espaço vazio que a gente tenta retirar o máximo de ar possível, a gente tenta evacuar. Por quê? Porque o vácuo ele vai servir para evitar a condução e a convecção. Porque esses processos de transmissão de calor não acontecem no vácuo. E as paredes espelhadas, pessoal, vão servir para quê? Lembra lá daquele exemplo do tanque de combustível? Vão servir para evitar a transmissão de calor por radiação. Então, desta forma, você evita que, né, a energia interna aqui do café quente, né, se perca muito facilmente aqui, né, porque as paredes são espelhadas e vácuo. Então, essa energia interna é refletida internamente, né,
E o vácuo aqui serve para evitar a condução e a convecção, né, da energia aqui do café quente passar para a parte externa. Mas aí você diz, mas pessoal, com o passar do tempo, essas garrafas vão perdendo a eficiência, né? É, pessoal, porque o vácuo ele vai deixando de ser, né, perfeito e vai cada vez mais perdendo a eficiência da garrafa térmica, tá certo? Então, a partir de agora eu vou deixar uma lista de exercícios para que vocês resolvam. E no próximo momento síncrono a gente vai tirar as dúvidas, né, relacionado a esta lista de exercícios. E daremos continuidade à nossa disciplina, tá certo? Então, até a próxima.